Mas eu quero começar perguntando para você: você já pensou que um Deus que pede adoração é egoísta? Mas me adore. Cara, que cara mais egoísta, né? Ficou um silêncio. Mas me adore. E aí eu pensaria isso com certeza. Imagina, eu envio uma carta para você, você recebe a carta, você abre assim e tá lá: me adore. Cara, que cara é esse, né? Que ousadia é essa? Que orgulho é esse? Que egoísmo é esse? Mas Deus, Ele fala assim para nós o adorarmos, louvarmos ao Senhor, engrandecermos ao Senhor, prestarmos culto a Ele. Mas não porque Ele precisa, mas sim porque Ele quer te proteger e ensinar algo para você. Tem uma história na Bíblia que fala que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Eles ficaram centenas de anos lá escravizados no Egito. E quando Deus chama Moisés e fala para Moisés: vamos libertar o povo de Israel da mão dos egípcios, ele fala: a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o povo de Israel, sair do Egito e prestar um culto a Deus. Vão trazer ofertas a mim, Deus. Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Esquisito, né? Aí Moisés fala com o faraó não quer deixar, tem todo aquele negócio, toda aquela história, vocês lembram da história. Mas a primeira coisa que Deus pede para escravos é: me tragam uma oferta. Que Deus louco, eu sou escravo, meu avô era escravo, meu tataravô era escravo, ele já não tinha nada, o meu pai não tinha nada, eu não tenho nada, e Deus ainda quer me tirar o que eu já não tenho? Como que eu vou oferecer algo para Deus? Que Deus egoísta é esse? Só está pensando nele, não está pensando no meu bem-estar, não está pensando em mim. O que está acontecendo aqui? Mas Deus então, Ele pediu para que eles dessem uma oferta a Ele, não porque Deus precisa, mas porque Deus queria que eles parassem de pensar como necessitados e começassem a pensar como generosos. Então Deus, Ele usa o relacionamento que Ele tem comigo e com você para nos ensinarmos a vivermos como Ele. Se eu estou separando vocês como meu povo, lá falando para a galera de Israel, né? Se eu estou separando vocês como meu povo, vocês não podem ser um povo de necessitados, vocês têm que ser um povo de pessoas generosas. Então a primeira lição que você tem que entender é que você era escravo, necessitado, mas quando se tornar meu povo, você se torna generoso. Você já não tem mais necessidade porque você é meu povo. Entende isso? Então Deus estava usando do relacionamento, Ele estava falando: me traga uma oferta, porque aprendendo a fazer isso por mim, você vai saber que você já é generoso. E ele trabalha essa ideia então com o povo de Israel. Ele então usa o relacionamento dele com você para te ensinar a viver como Deus. E o título da minha mensagem hoje então é Vivendo como Deus. Vivendo como Deus. Esse é o título da minha mensagem. Vocês estão quietos hoje. Quietos demais. Então, vivendo como Deus, vamos pegar uma característica de Deus. Qual a característica de Deus? Deus é amor. Todo mundo entende isso? Deus é amor. Deus, Ele é amor. Então, primeiro nós vamos entender como Deus manifestou o amor, para depois entendermos como nós podemos manifestar amor por Ele. Ele faz isso. Ele fala assim: eu vou tirar vocês do Egito, ou seja, eu fiz algo por vocês, libertei vocês, não que eu queira algo em troca, mas eu quero ensinar vocês alguma coisa. Então sejam generosos. Então agora Deus é amor, Ele te ama. Depois nós aprendemos a amar quando amamos a Deus. Tá bom? A gente vai trabalhar com essa ideia central, com esse cerne na mensagem. Então, Deus tem um amor por nós. Em João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou quem? Todo mundo. Independente de idade, cor, nação, independente de qualquer coisa, Deus amou o mundo. De tal maneira que Ele
deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, nós não vemos condição no amor de Deus. É para todos. Qualquer pessoa pode receber o amor de Deus. Ele amou o mundo. E nós percebemos uma outra coisa. Não tem como você só falar eu amo, se não tiver uma atitude. Então, amor, falar assim eu te amo, não significa nada. Por isso Jesus nunca disse eu te amo. Mas Jesus morreu na cruz por você. Isso significa eu te amo. Então precisa de uma atitude. Qual foi a atitude de Deus por nós? Ele deu seu Filho unigênito. E o seu Filho unigênito nos alcançou o perdão. Então ele trabalhou em cima disso. Amor precisa de uma atitude, que é amar. Amor é a natureza de Deus. Para a natureza de Deus se manifestar, precisa existir o amar. E o que é amar? É uma atitude com relação a alguém que gere justiça. Vamos para a festinha? Ele deu o filho, é a atitude dele, dar o filho. E com a atitude de dar o filho, isso nos perdoou. Isso nos justificou. Então, amar é uma atitude com relação a alguém que justifique a pessoa. Tire ela de uma situação desfavorável que ela não deveria estar vivendo e coloca ela na situação favorável que ela deveria estar vivendo. É justo, é certo um ser humano passar fome? Não. Quando você entrega um prato de comida para ele, você está fazendo algo, está dando comida. Isso é amar. Porque você está tirando ele da necessidade de passar fome, da injustiça de passar fome, e trazendo ele para a justiça de ter um prato de comida. Sim, não? Não, sim. Então amar é uma atitude com relação a alguém que gere justiça. E Jesus fez isso. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus deu, e o que Ele deu resultou nas nossas vidas em quê? Em justiça. No perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos usufruir da vida perfeita que Deus verdadeiramente tem para nós. Ele se tornou pecado, para nós nos tornássemos justiça. Nós tínhamos uma dívida contra Deus, e Ele decidiu perdoar essa dívida, entregando seu Filho. Ou seja, perdão, por exemplo, é uma atitude de amor. Perdão é você sair no prejuízo, por entender que a pessoa é mais importante do que aquilo que vocês passaram. Nossa, que está silêncio hoje. Vocês não estão vindo comigo, acompanhando. Perdão é sair no prejuízo de fato. Esses dias me perguntaram lá, aliás, eu estou gostando de fazer aqueles pergunta e resposta no Insta lá, que vem cada perguntinha, é bom de responder cada um. Mas, tá, como que eu vou me anular para perdoar alguém e os meus direitos? Cara, mas perdão é isso aí mesmo, é sair no prejuízo, é deixar para lá. Ok, eu assumo o prejuízo disso aí, porque você, para mim, é mais importante do que o dano que você me causou. É tão simples. Isso, pode aplaudir, vamos acordar, tem festa hoje. Tem festa hoje. Então foi o que Jesus fez, né? Ele morreu para mostrar para você que você tem mais valor do que o erro de Adão tinha. Perdão. Nós precisamos entender isso. Esse amor incondicional Ele faz sem querer nada em troca. Ele fez por você e por mim porque Ele é, e não porque Ele precisa, e não porque Ele quer algo de nós. A Bíblia é tão ousada que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Ou seja, Jesus não libertou você para você servir Ele. Jesus libertou você porque Ele queria ver você livre do pecado. Para você agora poder decidir se você quer fazer algo por Ele ou não. Porque o amor não poderia, se Ele tivesse feito assim, eu vou libertar você para você me servir, ele não seria incondicional, não seria amor. Mas Deus é amor. É incondicional. Ele sofreu prejuízo, Ele assumiu a conta, Ele pagou a conta, Ele fez tudo o que precisava para você ter a noção de que você é tem mais valor, mais valioso do que tudo aquilo que o pecado podia fazer. O texto que o André acho que acabou de ler, né? A morte fez alguma coisa, mas muito mais. Você é capaz de fazer. Você é muito mais valioso do que aquilo que a morte pode fazer sobre a humanidade. Por isso Ele morreu, por isso Ele está querendo te mostrar o seu valor. Por isso Ele nos trouxe o perdão, por isso Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu significa isso, que Ele tomou uma atitude com relação a você, que te justificou, que mostrou que você tem mais valor do que o seu erro tinha. Esse é o amor de Deus por nós, é incondicional. Incondicional, não pede nada em troca, Ele fez porque é, não porque Ele precisa. E isso nos constrange. Tem um amigo meu, estava viajando, ele teve que passar um período fora. E ele foi sozinho, ele foi sem a família. Ele é jovem, ele foi sem a família para trabalhar. E trabalhando lá, ele pensou assim, cara, eu precisava de uma igreja, eu precisava de um lugar. Foi numa igreja. A igreja tem, 500 anos que está construída lá. O pastor ainda prega de beca, sabe, parece um padre assim. Tal. Só que a mensagem é legal, perfeito, está falando de Jesus. Esse menino, ele sabe distinguir o que estão falando. Ele, não, está falando de Jesus, vou ficar por aqui. De repente, ele olha para um lado, cara, mas não tem jovem. Olha para o outro, não tem jovem. Ele falou, a mais jovem lá tem 60 anos. Só que o que aquele pessoal fez? Viu ele lá e perguntou, você precisa de algo? Qual que é a tua história? O que aconteceu? Não, vim para trabalhar, mas vim sozinho, estou aqui assim. Ah, então volta amanhã que a gente vai te dar comida. A gente quer cuidar de você. Volta amanhã que a gente vai fazer um passeio de barco. Volta depois de amanhã que a gente vai fazer um piquenique com você. Volta depois de amanhã que a gente vai fazer não sei o quê. Volta depois não sei o quê. Ele falou, cara, eu fiquei constrangido. Aqueles senhores, aqueles velhinhos, eles estavam cuidando tanto de mim que eu fiquei constrangido. Eu tive que voltar para o Brasil. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma vaquinha, juntaram um envelopinho cheio de dinheiro, me deram dinheiro e falaram, isso aqui é para você voltar para o seu país. Ele falou, eu não sabia como retribuir eles, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Eu estava constrangido pelo amor deles por mim. Então Deus, Ele fez abundantemente além daquilo que nós podemos imaginar. Ele já fez por nós, Ele já nos entregou. Cara, isso nos constrange. Ele não nos pediu para servirmos a Ele, mas porque Ele nos constrangeu de tal maneira com o seu amor, nós queremos retribuir esse amor. Em 2 Coríntios 5:14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram nele, mas um morreu por todos. Todo mundo tem que morrer aqui. Eu falo, não galera, pode deixar, eu vou lá no lugar de vocês, me sacrifico, morro, para vocês poderem viver. Uma galera aqui ia levantar e falar, não, não faz isso, para cara. Não. Por quê? Porque isso constrange a gente, né? Parece cena de filme, não parece? O cara, não vá lá, morra você. Não, sabe aquele negócio? É o que Jesus fez. Um morreu por todos. E assim, não é um por todos, todos por um. Porque Ele não pediu para todos serem por Ele depois. É um por todos, todos nele. É diferente. Ela entendeu. Isso gera em nós constrangimento. Esse constrangimento do amor que está sobre nós gera gratidão, gera honra. E aí nós começamos a entender
Agora, não mais o amor dele por nós, mas como nós podemos amar a Deus. Por que Ele nos leva a ter um relacionamento em que nós também devemos amar a Ele? Porque Ele quer nos ensinar a pensar como Ele pensa, a viver como Ele vive. Então agora os nossos olhos mudam. Não mais Deus ensinando o que é amor, mas nós amando a Deus. Olha o que diz Salmos 116, do 8 ao 13. Pois Tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor, toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Uau! Deus fez querendo algo em troca? Não. Mas o que Ele fez nos constrange a tentar retribuí-lo? Sim. O salmista estava passando por isso. Deus tinha feito grandes coisas, e a bondade de Deus tinha vindo sobre o autor ali do texto. E ele falou, como é que eu vou retribuir? Como eu constrangido, como é que eu posso fazer algo por esse Deus que me livrou da morte? Que me deu vida para viver na terra dos viventes, que me permitiu viver. O que eu posso fazer? Invocarei, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. O que significa isso? Se você quer honrar alguém, deixa eu dar um exemplo. Se você quer honrar alguém, use aquilo que a pessoa te deu. Eu dou uma jaqueta para você, sabe, um moletom, alguma coisa assim. Como que eu sei que você é grato por aquilo que você recebeu? Quando eu vejo você usando. Como que o apacentador sabe que você é grato por aquilo que ele está fazendo na sua vida? Quando ele vê você vivendo as palavras de sabedoria vindas de Deus através da vida dele. Quer mostrar gratidão pela vida de alguém? Viva aquilo que estão ensinando. Viva aquilo que estão te dando. Use, usufrui, honra. Quando o salmista diz, eu levantarei o cálice da minha salvação, eu estou falando, eu vou mostrar para todo mundo que quem me salvou foi Deus. Eu vou mostrar para todo mundo que o que eu tenho foi Ele quem me deu. Eu vou mostrar para todo mundo que eu estou usando, eu invocarei o Senhor da minha salvação, eu falarei dEle, eu usarei daquilo que Ele me deu. Isso é honra, isso é gratidão, é isso que é poder fazer algo por Ele. Gratidão e honra então é você usar aquilo que te deram. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já recebemos o amor. Quando nós aprendemos que de Deus nós já recebemos um amor, e Ele não pede retribuição, não pede, mas nós constrangidos queremos amar também, retribuí-lo, nós temos então que fazer as coisas para Deus em amor, sem querer nada em troca de Deus. Nós não podemos fazer coisas para Deus para barganha, para tentar conseguir algo dEle. Não é assim? Não é isso que o versículo está nos ensinando? Deus está mostrando, ei, o meu amor é incondicional. Aprenda a amar se relacionando comigo. Aprenda a viver como eu se relacionando comigo. Ou seja, tenha um relacionamento com Deus dentro de um amor incondicional também. Nós amamos porque Ele nos amou. A razão de amarmos é porque fomos amados e não porque queremos ser amados. A razão de fazermos algo para Deus é porque nós já recebemos dEle e não porque queremos receber. Deus está falando, se você quer aprender a viver como eu vivo, como Deus,
né? Você tem que alterar a sua mente, você tem que parar de pensar como um egoísta e começar a pensar como o amor. E eu dei o primeiro passo, eu dei o primeiro exemplo. Deus deu o primeiro exemplo. Eu sou amor e amor é incondicional. Agora, faça por mim por um amor incondicional e não porque você quer receber algo de mim. Ou seja, você jejua, ora, lê a Bíblia, faz essas coisas, não porque você quer receber algo de Deus, mas porque você já recebeu de Deus. Você não pode ficar preso na barganha. Você tem que se ver livre dela. Ou seja, você tem que ter uma mentalidade não egoísta de que vou fazer algo para Deus para que Deus me dê, mas na compreensão de que Ele já me amou, eu vou amá-lo também, por gratidão, por estar constrangido por isso. Por isso é importante conhecer o amor de Deus sobre a sua vida, para você poder amá-lo da mesma forma. O relacionamento que você tem com Deus tem que estar baseado em amor incondicional. Você não faz algo para obter alguma coisa de Deus. A maior tentação que existe imagine que aparece uma pessoa muito rica aqui. As pessoas se aproximam dela porque ela vai poder dar algo para você. Agora imagine, isso é só uma pessoa muito rica. Agora imagine como as pessoas pensam para se aproximar de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa por qualquer um. Então sabe o que é? Eu vou agradar esse Deus para Ele poder fazer algo por mim. Por isso que Deus está ensinando assim, não, calma. Não faça porque eu sou todo poderoso. Não faça porque eu sou onisciente. Não faça porque eu sou onipresente. Não faça pelos atributos poderosos de Deus. Não faça. Faça porque você se constrangeu pelo meu amor. Faça porque você é grato por aquilo que eu te dei. Me ame de forma incondicional. Me ame de forma incondicional. É isso que Deus está falando. Porque só amando Deus de forma incondicional é que nós vamos aprender a amar aqueles que não podem nos dar nada de forma incondicional também. Se eu consigo amar um Deus todo poderoso que pode me dar tudo sem querer nada em troca, eu amo qualquer pessoa de forma incondicional. Por que em alguns lugares as pessoas acham difícil? Por que em alguns lugares onde existe muita lei, as pessoas acham difícil encontrar amor ali? Porque as pessoas que pregam lei se aproximam de Deus para tentar conquistar algo de Deus. Nunca entraram num relacionamento com Deus para ser grato por aquilo que Ele já fez. Ou seja, se eles não conseguem amar a Deus, como que eles vão poder amar pessoas que não podem dar nada a eles? Entende? Então essa é a dificuldade. As pessoas às vezes vão e falam assim, não, eu fui numa igreja um dia, mas eu não encontrei esse amor que falam. Eu entendo elas. A pessoa não consegue nem se relacionar com Deus em amor, vai se relacionar com uma outra pessoa. Eu entendo elas. Porque Deus está falando assim, se relacione comigo primeiro. Aprenda comigo. Porque aprendendo comigo, venha e peça ao povo que venha e traga uma oferta para mim, Ele disse. Aprenda a amar a Deus de forma incondicional. E assim você vai viver como Ele. Você sempre aprende primeiro, como se Deus fosse o teste. Como se Deus, ele falasse assim, comigo você pode errar, está tranquilo. Pode testar. Vai lá, me ama. Não, você está fazendo isso porque você quer isso aqui, né? Agora, vai, me ama. Não, você continua querendo isso aqui. Por isso que você está lendo a Bíblia todo dia, às 6 da manhã. Me ama. Não, esse jejum aí não é para isso. É Deus nos ensinando no relacionamento com Ele. Aí chega uma hora Ele fala assim, isso, você entendeu o meu amor por você. Você já entendeu que eu não preciso te dar isso. Tudo que você precisa já é seu. Você está se relacionando comigo e não com aquilo que eu posso te dar.
É aí que muda. É aí que a gente começa a transformar a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa aprender a viver como Ele. Ele não pediu, você amar a Deus não é a sua vida. Vamos colocar assim. Você não vai gastar a sua vida amando a Deus. Amar a Deus é aprender a amar. Porque você vai gastar a sua vida amando pessoas. E aí eu quero ler um texto aqui. Ele nos amou, por isso deu, perdoou, fez. Nós dizemos que o amamos, por isso fazemos. Mas o que é fazer algo para Deus? 1 João 3, 16, 18. Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, compaixão não é dó. Compaixão é o desejo de ver o outro vivendo justiça. Olha lá, não se compadecer dele. Compaixão. Compaixão não é dó. Tem alguém pobre, tem alguém passando fome, tem alguém que dó dessa pessoa, eu vou fazer algo. Isso seria uma motivação externa, fazendo com que você tomasse uma atitude. Lei. Compaixão vem de dentro de você para fora. Essa pessoa tem a possibilidade de viver uma vida justa e não está vivendo. Então vou ajudá-la. Compaixão. 100% diferente, oposto. Vocês entendem isso também? Se você ver uma pessoa em necessidade e não se compadecer dela, ou seja, se você sentiu dó, não dê o prato de comida. Mas se você entender que você pode ser justiça na vida dela, dê o prato de comida. Se você ver alguém em necessidade, a continuação do versículo, seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor é revelado, nosso amor por Deus é revelado no próximo. João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem treinou com Deus, consegue amar também seu irmão. Quem aprendeu com Deus, consegue manifestar Deus na terra. A gente está aprendendo alguma coisa aqui? Quer fazer algo para Deus? Faça a alguém em amor. Quer fazer algo para Deus? Faça a alguém em amor. Você precisa fazer uma escolha. A Luísa tinha me falado um tempo atrás, falou: a gente vai fazer a festa do preto e branco, você precisa ensinar as pessoas a dizer sim e não. Vou ensinar você a dizer sim agora. Você precisa tomar uma escolha na sua vida. Você precisa responder 4 perguntas. Você quer aprender a dizer sim? Para que você diz sim e por que você diz não? Quer aprender? Então pega o celular aí, a caneta, o papel, você vai anotar agora. Você vai fazer 4 perguntas para você mesmo. O que vou fazer? Honra a Deus? Ou seja, naquilo que eu vou estar fazendo, vou estar mostrando que entendi o amor dele por mim, recebi o amor dele por mim. O que eu vou estar usando do amor dele por mim? O que eu vou fazer? Honra a Deus? Segundo, e é nessa ordem, tá? Segundo, o que vou fazer? Abençoa o próximo? O que vou fazer? Abençoa o próximo? Terceiro, o que vou fazer? Acaba com as obras de Satanás? Quarto, o que vou fazer? Também me abençoa? Se você tiver uma resposta positiva para essas 4 coisas, diga sim. Se uma delas não for positiva, não faça. Nessa ordem.
Não, vai me abençoar bastante. Daí, quem sabe depois Deus seja honrado com aquilo que aconteceu. Não, honra a Deus. Abençoa o próximo. Destrói as obras de Satanás. Me abençoa também. Então diga assim: Rômulo, vai lá e pregue no Aba Jovem. Honra a Deus? Sim, estamos usando da palavra dele. Abençoa o próximo? Sim, com certeza você está sendo transformado pela palavra dele. Destrói as obras de Satanás? Com certeza tem alguém que está muito chateado com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Com certeza tem pessoas sendo libertas aqui. Só na parte do perdão ali, acho que mais da metade já recebeu uma boa lição de vida ali. Me abençoa? Claro. Claro. Só o privilégio de poder transmitir a palavra do Senhor, a Bíblia diz: formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, pregam o Evangelho de Deus. Só os benefícios disso já abençoam também. Então você faz, Romulo? Faço, sim. Pronto, só precisamos entender isso. Aí podemos dizer sim, porque o nosso foco aí já não está mais em nós, mas está naquilo que aprendemos de Deus, para revelarmos ao próximo. Aí sim, destruímos as obras de Satanás e depois nós somos abençoados por isso. Vamos colocar assim, nós recebemos algum proveito daquilo que a gente fez, colhemos alguma coisa daquilo que a gente fez. Assim sabemos que estamos andando em amor, quando somos capazes de responder positivamente essas 4 perguntas. Para a gente concluir, João 21, 15 a 17 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Uma igreja, queridos, não é medida pela quantidade de membros que ela tem, mas pelo conhecimento que os membros têm de quem são em Cristo e a forma como eles revelam quem são. Tá difícil a aula? Uma igreja não é a quantidade de pessoas que ela tem. Lá tem um grande movimento, vai encher um estádio, não sei o que. Não é isso. Mas vamos colocar assim, pela quantidade de pessoas, de membros, que conhecem quem são em Cristo e revelam quem são em Cristo. Isso mostra a qualidade do lugar onde você está se envolvendo. Não era a bequinha do pastor lá do meu amigo, ou a igreja de 500 anos ainda de tijolo sem luz dentro, aquele negócio, só a luz do sol batendo nos vitrais, aquele negócio, que revelava que aquele era um lugar bom ou não. Mas o fato deles compreenderem que eles são amados por Cristo e terem amado Ele. Isso demonstrava o lugar onde ele estava entrando e frequentando. A qualidade do lugar onde ele queria frequentar. Vocês estão entendendo isso? Deus nos ensinou a nos relacionarmos com Ele, sem barganha, para podermos nos relacionar com os irmãos da mesma forma, com as pessoas da mesma forma. Por que nós batemos tão forte na tecla de, cara, foi pela graça, você não precisa fazer nada para receber de Deus? Porque em Efésios diz que foi pela graça, não por obras, mas para as boas obras.
Você não precisa fazer nada para receber de Deus. Você já foi amado por Ele, agora você pode amá-lo de maneira incondicional, por gratidão, por honra àquilo que Ele te fez, por termos sido constrangidos pelo amor dEle. E quando nós aprendemos a nos relacionarmos com Deus de uma forma incondicional, aí sim nós conseguimos nos relacionar com pessoas de forma incondicional. Essa é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto. Nós vamos crescer muito em conhecimento. Tem muita gente achando que a gente já sabia tudo. Graça, eu conheço graça. Vai lá na minha igreja, lá eles pregam graça. Lá eles sabem o que é. Agora nós vamos começar a vivê-la. Imagine quando todos nós que estamos aqui assentados saímos daqui entendendo que somos amor, por isso vamos amar. Todos nós aqui vivemos de forma incondicional. Ele me magoou, então eu vou fugir dessa situação, não quero mais ver essa pessoa, não, ele me magoou. Cara, perdão. Constrangemos pessoas em amor. Constrangemos pessoas em amor. Vivendo como Deus. Você amar o próximo é você viver como Deus. Somente uma pessoa livre de si mesma, reconhecendo quem é em Cristo Jesus, tem a capacidade do Espírito Santo sobre ela para realizar isso do que nós estamos falando. Trazer obras de justiça que restabeleçam pessoas numa posição diferente. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu quero ler um texto aqui para a gente terminar. Esse é daqueles textos que a gente acha que entende, mas não entende nada. Então eu vou ler só para a gente poder ler ele junto. Mas deixe o Espírito Santo ministrar você enquanto a gente lê. Tá bom? 1 João 4, do 7 ao 17, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Somos
como Ele. Existe uma única possibilidade de sermos como Ele, os versículos nos disseram. Se nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é a resposta, de que Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus por nós, se nós recebemos isso, cremos nisso, de que Deus realmente nos ama e perdoou os nossos pecados, se nós cremos que Ele perdoou os nossos pecados, perdoou a nossa dívida, através da vida de Jesus Cristo, nós confessarmos isso, Jesus é realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Salvador da minha vida. Deus permanece em mim e eu em Deus. O que significa Deus permanece em mim e eu em Deus? O amor de Deus permanece em mim e eu no amor de Deus. Existe muitas pessoas sofrendo, e talvez seja o seu caso, de você não consegue se sentir satisfação, você não consegue se encontrar, você não encontra propósito de vida, você não encontra uma razão para viver, porque você não encontra o amor perfeito, incondicional. Em todas as situações em que você se encontra, existe barganha, egoísmo, competição, méritos, que não te levam a lugar nenhum, a não ser desapontamento, tristeza. Mas a Bíblia diz que se confessarmos o nome de Jesus como nosso Salvador, se aceitarmos o perdão de Deus através de Jesus, nós estamos no perfeito amor, e o perfeito amor em nós. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom